Bom, pessoal, curtam, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam aqui no nosso canal e procurem enviar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque isso é importante. A palavra de Deus deve ser compartilhada, ela deve ser pregada, e essa é uma maneira de você pregar, de você abençoar a vida de uma outra pessoa. Então faça isso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. A gente está continuando aqui os 9 frutos do Espírito. E esse é um fruto do Espírito que em cada tradução ele tem um nome, né? Eu vou chamar de mansidão, mas assim, em uma ele é mansidão, no outro ele é humildade, em inglês é gentileza e em italiano é dolcezza, né, que é doçura. Então, são várias palavras para designar esse fruto do Espírito. Eu acabei escolhendo a mansidão, mas eu vou abordar todas essas palavras, eu vou falar sobre todas essas coisas, né, que eu citei, porque eu acho importante, porque todas elas são cristãs, todas elas querem dizer esse fruto do Espírito. Então, vamos falar um pouco sobre mansidão. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que se você é nervosinho, se você fica irritadinho com qualquer coisa e você se estoura, já pode saber que você não está muito com o Espírito Santo. Nem humilde, nem kind, nem nada disso. Exatamente. A gente tem que pensar que um cristão, ele deve agir, né, com mansidão, né, deve ser uma pessoa assim tranquila, uma pessoa humilde, né? Uma pessoa que, quando a gente olha, a gente pensa, nossa, que bonzinho. Que é o que a gente fala, né? O cachorro, quando é bonzinho, a gente fala, fica tranquilo, é mansinho, né? Ou seja, ele não vai ter uma atitude agressiva com você, ele não vai te surpreender com nenhuma coisa ruim, né? Com nenhuma atitude mais agressiva, mais indelicada, né? E ao mesmo tempo na Bíblia tem aquela passagem que Jesus chega, né, nos comerciantes, né, que estão fazendo comércio ali dentro de um templo, né? E Jesus chega virando as mesas, tal, e ele demonstra um pouco de, não é agressividade, né? Porque a gente não consegue imaginar Jesus sendo agressivo, mas ele não teve uma atitude mansa. E talvez essa seja a única passagem da Bíblia em que ele age dessa forma. Mas aí o que isso quer dizer pra gente, né? Isso significa que eu acho que de qualquer maneira ele é manso, né? Jesus era manso de qualquer maneira. Mas apesar dessa atitude, né? A gente sabe que Jesus teve, só pelo que ele mesmo, ele permitiu que acontecesse, né? Quando ele foi crucificado, né? E ele responde com toda a mansidão, né? Quando ele é interrogado, humildade, né? E muita humildade. Eu acho que isso já é uma grande demonstração de como realmente ele era muito manso. A gente está falando de mansidão, mas essa palavra ela é substituída pela palavra humildade, né? E Jesus era um grande exemplo, ele é o maior exemplo de humildade, né? Já começa assim que ele nasceu num estábulo, né? Assim como hoje, naquela época também ninguém nascia num estábulo, né? O estábulo daquela época é a mesma coisa de um estábulo de hoje. Com a diferença que provavelmente naquela época era muito mais comum o estábulo, ele estava no meio das cidades. Hoje, se você vê um estábulo, você fala, nossa, que bonitinho, vamos levar lá o filho para ver o bichinho. Naquela época não, era quase como um estacionamento, né? Você deixava o teu cavalo, você deixava o teu jumento, né? Mas não era comum ninguém nascer no estábulo. E propositalmente Jesus nasceu num estábulo, ele foi colocado numa manjedoura, né? Tanto um quanto o outro, quer dizer, tanto o estábulo como a manjedoura, eles são lugares, são coisas muito fedidas, né? Sim. O estábulo tá cheio de cocô dos animais, a manjedoura é um lugar que os animais comiam, então fica aquela baba, aquela coisa nojeira. E propositalmente Jesus, né, que é o Rei dos Reis, ele nasceu no lugar mais humilde, é o berço menos de ouro que existe, para que a gente entenda que quem tem a atitude de Jesus, né, que ninguém nunca vai ter a atitude exatamente como a de Jesus, né, só ele foi ele, ninguém mais será, mas quem tem as atitudes o mais próxima possível de Jesus pode se tornar, né, o grande, né, mesmo tendo nascido no berço menos de ouro, né. Outra coisa também que muita gente não sabe
e que muita gente acha, é que Jesus era pobre e que ele era de uma família pobre. Jesus não era pobre. Jesus, ele não era de uma família pobre. Apesar de ser muito conhecido que Jesus era um carpinteiro, eles não eram carpinteiros, eles eram tectons. O tecton, ele é um construtor, né? Inclusive, até porque lá em Jerusalém, Israel, Belém, onde eles estavam, é um lugar muito árido, né? Um lugar desértico. Então não tem muito esse negócio de árvore, de vamos, né, trabalhar na madeira, não tinha isso. Hoje já tem mais, né, porque hoje lá tudo se produz, né, até está se cumprindo aí uma palavra do Apocalipse, de que tudo se produziria lá, né, que daria muitos frutos, e com a tecnologia isso está acontecendo. Mas não era uma coisa que acontecia e eles eram tectons. O tecton é um construtor, né? Então a família de Jesus era uma família de construtores. Inclusive ele mesmo, ele fala ele usa alguns termos, né? Da pedra angular, né? A pedra angular, ela é uma pedra que ela é importante na hora de você, né, de você construir, e eles construíam com pedra, né? Quase tudo lá era meio que feito com pedra, né, nessa época, e até se você vai para lá, por exemplo, a Jordânia, tudo é feito de pedra, né? Eles têm uma pedra específica que é um amarelo clarinho assim, e tudo é dessa pedra lá, e naquela época era assim. Então eles eram tectons, eles eram construtores, eles não eram pobres, mas Jesus, ele se colocava na posição mais humilde, e é por isso que muita gente acha que ele era pobre. Ele não era, né? Inclusive, não só ele não era pobre, como também ele não era uma pessoa que era considerada como socialmente como uma pessoa mais baixa na sociedade, porque eles eram uma família de rabinos, né? Os rabinos, eles tinham um certo status social. E afinal, ele veio da linhagem de Davi também, né? Não teria como ele ser tão humilde também, assim, né? Então, ele não era pobre, e ainda assim, ele tinha toda essa atitude de se colocar o mais, assim, humilde possível, né? Porque e justamente como cristãos, nós sabemos, né, que liderar é servir. Ele veio ensinar isso, né? Quando a mãe dos dois irmãos falou, olha Jesus, né? Tem aqui os meus filhos, tem Tiago, tem João, é o seguinte, coloca um na tua direita, outro na tua esquerda, tudo, já organiza tudo, eu posso te fazer esse pedido, já deixa tudo. E Jesus fala, ele fala assim, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Porque lá no céu, quem se coloca justamente o mais humilde para servir todo mundo, é esse que vai ser grande, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? É um exemplo para a gente pensar. E pouquíssimas muito, vezes né? ele deu uma carteirada, né? Tipo, olha, igual com quem você está falando, eu sou Jesus. Às vezes que ele fez isso foi só para realmente avisar a pessoa, para que ela confiasse no que ele estava falando. Uma samaritana, né? A samaritana é uma delas. São poucos exemplos mesmo que ele fala que ele é o Messias, né? Ele nunca entrou num debate, ele nunca tentou ficar convencendo alguém de que ele era quem ele era. 1 Pedro 3,4 diz, ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Muito importante que a gente realmente lembre disso, né? Isso é muito importante para Deus, esse ser dócil, né? Porque isso também é algo que faz com que as pessoas sintam, né, essa presença de Deus, né, uma docilidade, a mansidão, né? Sim. Elas são muito importantes para a gente reconhecer mesmo esse fruto do Espírito. Eu acho que a humildade automaticamente te torna uma pessoa mansa, né? Você, para se colocar numa posição de humildade, você não tem como ser arrogante e humilde, né? Você é manso, amável. Até para você poder aprender também, né? Se você não tem humildade, você não consegue nem aprender nada, né? Se você se acha acima do bem e do mal, você não está lá para aprender, você acha que você está lá para ensinar, né? Então isso é muito importante também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e participem, escrevam pra gente como se vocês fizessem parte mesmo. E até a próxima!